Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, vamos falar hoje sobre a palavra de Deus. Na verdade, é a palavra falando a respeito da palavra. São versículos da Bíblia Sagrada que falam a respeito da excelência da palavra de Deus. Nós temos o Salmo 119, o livro de Salmos 119, em que há 176 versículos falando da excelência da palavra de Deus. E eu destaco o versículo 105, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quem anda segundo a palavra de Deus, ou segundo a vontade de Deus, anda na luz. Ao contrário, quem não anda segundo a palavra do Senhor, não anda na luz. No versículo 11 desse Salmo 119, diz o seguinte: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. E no 140 diz: a tua palavra é puríssima, por isso o teu servo te ama. Glórias sejam dadas ao Senhor. No livro de Deuteronômio 32, versículo 2, lemos: goteje a minha palavra como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Essa expressão aqui é interessante: goteje a minha palavra como a chuva sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Isso nos leva a lembrar o seguinte: a irrigação por gotejamento, usada na agricultura. Tem a irrigação aérea, a irrigação por inundação, mas existe uma espécie de irrigação que é colocar gotas diariamente, continuamente, 24 horas no tronco da árvorezinha que está crescendo, que está nascendo, que foi plantada. Então ela recebe esse alimento constante e com isso ela se conserva viçosa e consegue se erguer e se firmar. Assim é a palavra do Senhor. Precisa ser gotejada, nós precisamos receber diariamente esse alimento. É por isso que o salmista diz, aqui no primeiro salmo, número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E ele diz o seguinte: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, nós precisamos meditar, ler a palavra do Senhor de dia e de noite continuamente, em pequenas porções, em pequenas gotas. Isso é o suficiente para nos manter ligados à videira verdadeira. Antes temos o prazer, e o nosso prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditamos de dia e de noite. Mas vamos continuar aqui lendo esses versículos que falam da palavra do Senhor, da excelência da palavra de Deus. João 17, Jesus, orando pelos seus discípulos, disse: Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade.
Então, a palavra alimenta, a palavra santifica, a palavra aumenta a nossa fé, como está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Muitas vezes nós, em nosso trabalho de evangelização, achamos que aquela pequena palavra, aqueles pequenos instantes em que evangelizamos uma pessoa, em que expressamos a nossa fé, em que falamos do Senhor Jesus, não vale muita coisa, porque a pessoa não deu muita importância. Mas Deus diz que a sua palavra não volta vazia. Fica plantada a semente, e essa semente algum dia vai germinar, vai dar frutos. Nós temos que confiar na palavra do Senhor, porque nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor para levar a sua palavra. Mateus 4, versículo 4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas pessoas dizem: eu tenho tudo, eu não preciso da palavra de Deus, eu não preciso ler a Bíblia, porque eu tenho um pão de cada dia. Mas o melhor pão espiritual, o pão espiritual é a palavra de Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus purifica, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus aumenta a nossa fé. 2 Timóteo 2, versículo 15. Diz o apóstolo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem que manejar razoavelmente, tem que conhecer a palavra do Senhor. E em 2 Timóteo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos explicar isso aqui. Toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar, para redarguir. O que é isso, pastor? É replicar, é responder, argumentando conforme a Bíblia. Não são argumentos porque eu ouvi dizer, eu acho, argumentos inconsistentes, argumentos que não encontram respaldo na palavra de Deus. Esse, o redarguir, replicar, mas argumentando. Muitas pessoas até estão interessadas em defender a sua fé, mas não tem consistência bíblica, não tem um respaldo da palavra de Deus, aí perde completamente o valor. Então você tem que argumentar e apresentar os seus argumentos de acordo com o que está na Bíblia Sagrada. Alguns apresentam os seus argumentos até contra o que está escrito na Bíblia Sagrada. Aí dizem o seguinte: mas eu aprendi assim desde criança. Eu conheci, me disseram, meu avô, meu bisavô, meus pais disseram. Não é o que o seu pai disse, o que o seu avô disse,
naquilo que o seu avô creu, seus pais creram, não. É no que você consegue depreender, extrair, tirar a sua convicção do que está na Bíblia. Você que tem que tirar essa conclusão. Viu lá o Salmo 1, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Maneje bem a palavra de Deus. Então continua aqui, 2 Timóteo 3,16. Então redargui é isso. Então a palavra de Deus serve para corrigir, para instruir, ou seja, ensinar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Você só pode receber instrução de Deus, o ensino de Deus, se estiver de acordo com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. O cristão tem a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida. 2 Timóteo 4, versículos de 1 a 2. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. É isso que nós devemos fazer. Agora vamos detalhar o que está escrito aí. Conjuro-te que pregues a palavra, instes, ou seja, seja insistente na pregação do Evangelho, na evangelização, a tempo e fora de tempo. Todo momento é momento oportuno de pregar a palavra do Senhor, de praticar o ide. Redarguas, ou seja, responder argumentando, como já disse. Repreendes, ou seja, advertindo, censurando, com veemência. Com veemência. Apresentando aquilo no qual você tem convicção, aquilo que você extraiu da Bíblia Sagrada. Seja veemente, respeitando as opiniões, respeitando as crenças, mas com veemência. Exortes, quer dizer, anime, aconselhe. Exortar é animar e aconselhar. E doutrina, ensinamento, catequese cristã. 2 Timóteo 4, versículo 13, aqui algo interessante. Paulo escreve e diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carbo, e os livros, principalmente os pergaminhos, que eram os livros daquela época, escritos em pele de cabra ou ovelha, em que a palavra de Deus estava ali. Ele não podia estar longe dos livros, longe da escritura, longe dos pergaminhos. Traga principalmente a capa, pode até deixar de trazer, mas a escritura, os pergaminhos que eu leio todos os dias, eu preciso para o meu crescimento espiritual, eu preciso, traga-os. Colossenses 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, de forma abundante. Você seja sempre cheio, esteja sempre cheio da palavra de Deus. Nessas condições, você tem capacidade, argumentos para rebater as heresias. Quando você conhece a verdade, você facilmente consegue detectar a mentira. Mas não conhecendo a verdade na sua profundidade, você aceita todo tipo de heresia que vem para você. Por isso, não creia unicamente naquilo que você ouve dos púlpitos da igreja, naquilo que você lê nas revistinhas, nos folhetos. Não, você chegando em casa, você procure ler o que está escrito, realmente bate com aquilo que você ouviu, e afaste qualquer tipo de heresia.
Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando nós nos aproximamos da palavra, quando nós deixamos que a palavra entre em nós, que nos habite em nós abundantemente, nós vamos começar a verificar quanta coisa errada nós temos, quanta necessidade nós temos de corrigir nosso caminho. Há pessoas que procuram mudar a Bíblia para que a Bíblia se conforme ao seu pecado, ao seu caminho ou à sua crença. É exatamente o contrário. Nós temos que nos submeter à palavra e não querer acomodar a palavra de tal modo que ela se ajuste a nós. Nós é que temos que nos ajustar à palavra de Deus. É uma inversão de valores. Apocalipse 22, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, está falando em Apocalipse, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. E em Deuteronômio 4, versículo 2, diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando. Não pode acrescentar nem diminuir coisa alguma da Bíblia Sagrada. É pecado. Mas há grupos religiosos que inventam coisas, criam dogmas, criam doutrinas a seu bel prazer, e diz: não, isso aqui é tradição, já é tradição. Então uma heresia de hoje se transforma em tradição amanhã. Acima de tudo está a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 20. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É isso que eu acabei de dizer. Muita gente se engana com um discurso bonito. O melhor discurso é o que está na palavra de Deus. Esse é o nosso discurso, esse é o nosso ensino, essa é a nossa doutrina maior. A maior revelação é a da Bíblia Sagrada, onde Deus se revela para nós o necessário para a nossa salvação. Claro que não vamos conhecer todos os mistérios de Deus. O infinito não cabe no finito, mas o que está na Bíblia Sagrada é o necessário para que nós possamos nos salvar, para que nós possamos caminhar nesse caminho que é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí resume quase tudo de que nós precisamos para caminhar no caminho certo. Jesus disse: diante dos homens há 2 caminhos, um largo, um espaçoso caminho que leva a uma porta larga, mas que leva à perdição. O outro caminho é estreito, leva a uma porta estreita, mas leva à vida eterna. Qual é o caminho que você já decidiu? Qual é o caminho, em que caminho você se encontra? Isso é a pergunta que se faz. Você tem todo o direito do mundo de seguir qualquer caminho. O homem tem esse livre arbítrio de escolher. Então, meus amados, fica aí a palavra falando da palavra, dessa doutrina, a doutrina de Deus, que está na Bíblia Sagrada. Todas as doutrinas, todos os ensinos, todos os dogmas que são contrários à palavra de Deus não tem nenhum valor para a nossa vida espiritual. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.